internet. E tudo começou uma evolução do ruim para o melhor, né? Eu me lembro, eu sou da época que a gente tinha o computador, aquele MS-DOS, né? É isso que é o nome? Que era aquela telinha pretinha assim, com aquele ficava piscando aquele verdinho assim, ó. E aí você ia lá digitando, aí eu fui começar a ver isso daí, e eu lembro que o gestor na época disse assim, não, tá chegando aí umas coisas que vai revolucionar, e vai ser assim, vai ser assado. Você fala, meu Deus. E você vê que evoluiu para os dias de hoje. Então a gente entende que as coisas evoluem, amém? A gente percebe, olhando para a igreja primitiva, que eu não sei, eu não consigo ver, e eu não sou somente eu vejo que muitos historiadores, pastores, pessoas que gostam de estudo, percebem que hoje temos uma facilidade, temos conhecimento, temos acesso à informação muito fácil, e mais uma coisa, nós não conseguimos evoluir do que eles viveram, porque eles foram uma igreja muito forte, muito forte. E na época deles, tinham coisas que distraíam eles também, como existe na nossa época coisas que nos distraem, mas nós percebemos que eles continuaram focados, mesmo debaixo de tanta perseguição. Nós vemos que eles não desviaram, não pararam, eles continuaram na caminhada, mesmo com as suas dificuldades. E olhar para a carta de Paulo aos Romanos, nós vemos que ele está escrevendo também de um lugar que é uma prisão. Então, na prisão, acho que poucos de nós teríamos inspiração humana, dizendo, para falar assim, eu vou escrever uma carta para alguém e falar que eu quero visitar alguém aqui, eu queria sair daqui para ir visitar o irmão ali e passar um momento de união, de comunhão, de busca do Espírito Santo, comunicar a eles algum dom. Me parece que eu acho que a gente reclamaria, talvez, na carta que a gente ia escrever, por que a gente está naquele lugar. E Paulo vai nos ensinar coisas tremendas, como nós já temos aprendido desde o capítulo número 1. Então vamos ler o capítulo número 1, só que hoje nós vamos ler do versículo 8 em diante. Romanos, capítulo 1, versículo 8 em diante. Diz assim, ó. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha, como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, porque ele estava preso, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós, outros, em Roma. Amém? É interessante aqui esses versículos do capítulo 1, porque ele está preparando alguma coisa que vai acontecer já já. Ele fez questão, se você prestar atenção, você vai ver que ele quis desde o começo dizer da identidade dele, uma nova identidade formada, uma consciência espiritual, uma nova vida que ele está apresentando para as pessoas, porque nós percebemos que ele tinha muita crítica a respeito do apostolado dele. Ele mostra o apostolado dele, ele mostra o chamado dele, ele mostra quem foi que chamou ele. Mesmo debaixo de tantas críticas, ele assume uma postura de apóstolo enviado do nosso Senhor Jesus Cristo. Percebemos também que ele vai direcionar essa carta não a pessoas, a toda a sociedade romana, mas ele vai direcionar essa carta aos amados de Deus, aos santos de Deus, as pessoas que têm características específicas. Por isso que a gente tem que bater numa tecla, para mim e para você. Aonde está a sua verdade? No que está baseado? Se a Bíblia não tiver sentido nenhum para você,
não vai fazer sentido nenhum o que nós fazemos aqui. Eu não sei se você já tentou conversar com pessoas que não acreditam na Bíblia, já não acreditam na maneira que o pastor prega, na maneira que o pastor vê, não acredita que a Bíblia seja a palavra de Deus, que acredita que a Bíblia tem seus erros, então não é o padrão para a pessoa. E eu creio que todos nós conhecemos pessoas assim, até mesmo pessoas que um dia estiveram dentro da igreja. Um dia a Bíblia fez total sentido para ela. E às vezes ela deixando de estar na igreja, a Bíblia começou a não fazer sentido nenhum para ela. Por quê? Porque o livro não vai fazer sentido se você não acredita nele. Amém? Mas acreditando no livro, você precisa pegar ele e colocar como um padrão. Colocando ele como um padrão, você estabelece a sua verdade. E é isso que Paulo está dizendo. Olha, eu não estou escrevendo para o mundo inteiro, embora pode transformar a vida do mundo, né, de todas as pessoas, mas ele está escrevendo exclusivamente para um povo que é fiel, um povo que está em Roma e faz diferença nessa sociedade romana. Então é interessante que uma coisa, preste atenção para a gente aplicar na nossa vida. O ambiente que você vive, ele não é transformado por causa de você, porque você não começou a sua transformação interna. Todas as pessoas que são transformadas de dentro para fora, vai sempre mudar o ambiente. Você pode perceber, engraçado, esses dias atrás eu estava sentado e umas pessoas, a gente conversando, e as pessoas começaram a falar de situações de pessoas envolvidas, por exemplo, nas drogas, pessoas que vão passando por esses problemas. Me parece que as famílias que enfrentam esses problemas, parece que é meio Ctrl-C, Ctrl-V, é tudo igualzinho, né? É tudo a mesma coisa. Você começa a falar com a pessoa, você vai ver, não, porque a pessoa sentia necessidade de poder, de ser valorizada, aí a rua abraçou, aí aquela pessoa gostou do poder, e ela se sentiu valorizada lá fora, não foi valorizada dentro de casa, se sentiu sozinha, a rua acolheu a pessoa, a bandidagem acolheu a pessoa teve senso de significância para alguém, e aí dali ela não saiu, aí dali se meteu nas drogas, começou a passar, começou a usar, virou um dependente e arrebentou com a família inteira. Me parece que essas coisas vão acontecendo e é o mesmo caminho, mesmas pedras que são trilhadas. Então a gente começa a perceber que aquele ambiente que a pessoa começa a frequentar, ele começa a ficar muito igual àquele ambiente. O ambiente dá prazer para a pessoa, embora não seja prazeroso para quem não vive naquilo. Então é a mesma coisa, igreja, Bíblia, Deus, valores, o que a gente está pregando aqui não faz sentido nenhum para quem não quer viver isso. Não faz sentido nenhum o que a gente está conversando aqui, assim como não faria sentido nenhum para eles se Paulo mandar uma carta para pessoas que não sabem nem quem é Paulo, o que você está fazendo aí? Eu via em algumas cenas desse filme, Paulo de Tarso, muito bom esse filme, e o soldado romano perguntava para ele, qual é esse poder que você tem? Quem você é? Você é um revolucionário. E tentava acessar o coração de Paulo naquilo que todo homem gosta, né? De sentir o tal, sentir o poderoso. E Paulo, com muita humildade. E na cabeça do soldado não fazia sentido servir a um Deus poderoso e estar naquela condição preso. A gente não tem resposta para muitas coisas. Mas é interessante a maneira que Paulo enxerga as suas dificuldades. E eu só posso aprender com um homem desse, porque ele tem muitas dificuldades, humanamente falando, à sua volta, já não basta as pressões psicológicas, ele tem muita coisa à sua volta que não faria ele ficar muito bem. Às vezes uma porta de emprego para a gente que se fecha, às vezes um problema que a gente tem em casa, muitas vezes as pessoas acabam desistindo de servir ao Senhor e não vê sentido nisso. Amém? Você está entendendo? Está aqui comigo? E Paulo é interessante que ele está dentro dessa prisão, passando por tudo isso, mas isso não tem condição de acabar com quem ele é. Não mexe nele, não faz com que ele desista da caminhada de servir ao Senhor por causa dos problemas que estão à sua volta, essa pressão que existe sobre ele diante das situações de estar preso, e não era o desejo dele. Eu tenho certeza que se perguntar para ele se gostaria de estar preso, pelo contrário, ele não queria estar preso, ele queria estar indo para Roma de uma outra maneira, ele vai chegar em Roma preso. Então é um cenário muito ruim, não é um cenário nada agradável, tenho certeza que ele diria, mas ele olha e diz, todas essas lutas
contribui para o evangelho, contribui para que as pessoas ouçam a palavra, e eu estou pregando. Em todos os lugares que eu estou passando, eu estou pregando. Então nós percebemos que ele tem intencionalidade no que ele está fazendo. Mas ele está escrevendo para esses cristãos, e ele começa a dizer que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e ele começa a dizer na saudação dele, ele começa a colocar que ele é igual àquelas pessoas que estão ali. Embora eles estão soltos e ele preso, ele se sente na mesma condição. Ele se sente irmão, ele se sente também filho de Deus, ele se sente como um pai, tendo o mesmo pai, tendo o mesmo Salvador. E eu acho interessante isso, porque nós precisamos abrir a visão para os dias de hoje, que nós aqui na Igreja Apostólica Efrata e outras igrejas, se é uma igreja cristã, não existe igrejas rivais, existem igrejas que estão trabalhando cada um de uma maneira, mas todos com o mesmo objetivo de servir ao Senhor, e todos nós devemos entender que nós somos irmãos. Então nós temos tudo a ver com a igreja que esteja na África, nos Estados Unidos, no Brasil, em São Paulo, em qualquer lugar, nós temos total conexão com isso. Por quê? Porque a igreja de Cristo não está presa a uma placa. A igreja de Cristo, ela é muito mais do que um nome de uma igreja. Ela está ligada em um mundo espiritual. Então, se nós estamos assentados em um mundo espiritual, outras pessoas estão assentadas em um mundo espiritual com autoridade, é por causa de Cristo. Sendo assim, todos nós somos iguais, mas nós vemos essa grande dificuldade de entender isso como igreja. Quantas vezes as pessoas não entendem que as igrejas parecem que são rivais, pessoas, quando saem da igreja, tem gente que até quer que a igreja feche mesmo. Assim, não existe aquele senso de respeito de uma igreja para com outra. Parece que muitas vezes o líder, em vez de ser um pastor de uma igreja, acaba sendo uma pessoa que levanta um império, em vez de ser uma igreja para servir ao Senhor. E é interessante que Paulo ele tem uma visão totalmente diferente disso. Ele olha para os cristãos e diz: vocês são meus irmãos. Nós somos filhos do mesmo Deus, nós somos salvos pelo mesmo Cristo. Deixa eu convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, que também é uma carta que ele escreveu, para que a gente aprenda um pouquinho aqui qual é a visão que ele tem. Capítulo 4 e versículo 1 em diante. Olha o que ele diz aqui em Efésios. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aqui Paulo nos mostra qual é a visão que ele tem sobre ser de Cristo, você pertencer a Cristo. Quando você diz que pertencem a Cristo, é igual você falar de nota musical. Se você falar, por exemplo, para tocar uma música em dó aqui, ok, a gente toca em dó. Se você for para os Estados Unidos e você pedir para tocar a música em dó, vai dar certo? Sim ou não? Vai, porque é universal. Qualquer lugar, aqui é em Fá, lá você vai cantar em Fá também, vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque é algo universal. A mesma coisa é você ser um salvo. Quando você é um salvo em Cristo aonde você passar, aonde você estiver, você é um salvo em Cristo. E a mesma Bíblia que nós temos aqui, a gente não entraria aqui na questão de canônicos e apócrifos, mas assim, o que nós temos de centralidade da Bíblia, que é a pessoa de Jesus Cristo, também o americano tem que ter, nós brasileiros temos que ter, todos os lugares. Qualquer pessoa que está em Cristo, ela está sentada em um mundo espiritual e ela tem o mesmo Deus, ela tem o mesmo Espírito, o Espírito Santo. O Fabinho agora há pouco, até ele me deu um livrinho, né, que é parecido com uma Bíblia, é tido como uma Bíblia.
Aí eu já abri logo, como é que é? Deixa eu ver onde que é a Bíblia aqui e tal. Quando deu os pontinhos, eu falei assim, não serve. Não serve. Porque é um conjunto de livros com outra visão. E é contrário à visão do cristianismo. Então já não pode ser considerado como uma Bíblia canônica, algo verdadeiro, verídico, que faz parte da nossa vida. Entra em conflito. Então, quando nós precisamos entender isso. Então, se tem uma igreja que ela tem o nome de cristã, que existem pessoas que dizem que são cristãs e que estão firmadas na pessoa de Cristo, na verdade da palavra de Deus, automaticamente ela é irmã. Se caso não está firmada nisso, pode ser igreja, pode ser o nome que for, mas não é a igreja de Cristo. Sempre nós precisamos entender que a igreja de Cristo é assim. Primeiro, no mundo espiritual, ela é universal, ela é católica. A palavra católica não é da Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja católica significa igreja universal, mas também não é da Edir Macedo, né? Universal significa que ela é a mesma em todos os lugares. Então preste atenção numa coisa, como é importante a gente saber disso. Se eu sair daqui, de São Paulo, Jardim Tremembé, da região do Tucuruvi aqui, e for embora para a Alemanha, quando chega lá, eu posso chegar fisicamente, geograficamente, como um brasileiro. Mas quando eu chegar lá, espiritualmente, eu chego com ou sem autoridade em Cristo. Amém? Por quê? Fisicamente, geograficamente, nós temos um povo específico, nós temos uma cultura específica, mas espiritualmente a cultura é do céu. E nessa cultura do céu, nós estamos com Cristo. E qualquer pessoa que esteja com Cristo são nossos irmãos. Apóstolo, e aqueles que não entregaram suas vidas a Cristo, não receberam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, não creem em Cristo como a Bíblia nos ensina a crer, querido, então, desculpa eu dizer, são criaturas que podemos amar e devemos amar, mas na questão de salvação, não há salvação a não ser na pessoa de Cristo. Amém? Aproveitar que você abriu em Efésios, vamos ler o Efésios capítulo número 1, para você entender melhor como é que aconteceu. O capítulo 1, versículo 3, a gente repete muito sobre esse versículo aqui, e às vezes as pessoas até falam assim, né? Não repete tanto, apóstolo, mas você guardou? Então, se você não guardou, então é bom que repita, quem sabe uma hora entra no coração. Olha só, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Ponto. Olha que interessante, no versículo 3, Paulo escreve aqui à igreja de Éfeso, que bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos, não em Éfeso, que era a cidade, mas nas regiões celestiais, nas regiões que nós estamos assentados no mundo espiritual com Cristo, temos autoridade. Só que no capítulo 1, versículo de número 1, ele diz o seguinte, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem aonde? Em Éfeso. Olha que interessante. Então ele mostra a dupla cidadania. Você pode nascer um brasileiro, você pode morar no Brasil, mas você é do céu. E sendo do céu, todos aqueles que também seguem esse mesmo caminho da filiação através de Jesus Cristo, nos tornamos todos irmãos e filhos de Deus. Ou seja, o que Paulo está ensinando é que ele não é um inimigo do povo. Pelo contrário, ele tem a mesma paternidade, tem o mesmo Senhor, como ele diz aqui em Efésios capítulo número 4. Mas por que isso é importante para a gente, apóstolo? É porque muitas vezes as pessoas, ao invés de estarem sendo ligadas a Deus, elas estão sendo ligadas ao homem. Aí as pessoas começam a dizer, aquele cara ali é melhor, aquele cara ali é melhor, ali tem mais isso, tem mais aquilo, aquele ali tem mais fama, aquele ali é mais conhecido, aquele ali tem mais gente no louvor, aquele ali tem mais fama, aquele ali tem mais dinheiro, aquele lá tem mais isso, tem mais aquilo, mas não tem nada a ver com isso.
Você não precisa ir ao homem, você e eu, nós precisamos ir a Cristo. Quando Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, quando você fala para uma pessoa assim, você precisa ser discipulado, você precisa ir até Cristo. Mas como que eu faço para ir lá? Me copia. Aí a pessoa diz assim, não vou te copiar. O problema não é copiar a gente, porque todos nós falhamos, sim ou não? O problema não é deixar de copiar um homem, um ser humano. Mas quando você diz que está deixando de andar nos mesmos passos que uma pessoa, um ser humano falho como você está caminhando, você está numa situação pior, porque você está dizendo que você não quer copiar os passos que aquela pessoa tem, copiando os passos de Jesus. Copiar o homem, irmãos, você fica muito perto de mim, muito tempo, você vai descobrir que eu falho mais do que você pode imaginar. Amém? Quando a gente fica, de vez em quando, já percebeu assim, que às vezes a gente olha uma pessoa assim, é tudo calmo, é um lorde, né? É um gentleman, é uma princesa, do jeitinho de falar, a maneira de ser diante das pessoas, é tudo uma coisa. Quando você começa a conviver demais com a pessoa, o que você começa a descobrir? Que não é bem assim. Há reticências, aquela imagem não é tudo isso. Então, olhar para nós, todos nós vamos falhar de alguma maneira, e a Bíblia nos diz que todos nós pecamos, e todos nós temos as nossas falhas, somos seres humanos e por isso nós não somos perfeitos. Amém? Diga assim comigo, somos seres humanos e por isso não somos perfeitos. Deus é perfeito, a palavra é perfeita, mas nós não somos perfeitos. E Deus nos ama mesmo assim. Amém? Agora, se nós não somos perfeitos, eu na minha imperfeição estou buscando a Deus, você na sua imperfeição também está buscando a Deus. Quando uma pessoa vem até a nós, olha para nós, e a gente fala assim, olha, me imite como eu estou procurando imitar a Cristo. E a pessoa diz assim, não, eu não quero pagar esse preço que você paga, eu não tenho chamado para isso, eu não quero viver isso que você está vivendo, eu não vou fazer isso que você está fazendo, eu não vou te copiar. Nas minhas falhas, não me copie, mas naquilo que eu condigo com a Bíblia, você deve seguir os mesmos passos, porque os mesmos passos que eu estou trilhando vai te levar ao mesmo lugar que eu. Vai levar até onde? Cristo. Se você diz que não quer fazer isso, o problema não sou eu. O problema é com Cristo, porque você não quer imitar Ele. Então, muitas vezes, ficar trocando de seguir homens, você vai seguir uma hora um, que é um vulto, é aquela pessoa, é um referencial, está no auge, eu vou seguir aquela pessoa. Não, eu vou ouvir aquele cara. Não, eu vou ouvir aquela mulher. Não, eu vou ouvir aquela pessoa. Isso é modismo. Você precisa ir até Cristo. Quando nós vamos até o homem, nós ficamos trocando de pessoas. Mas quando nós vamos até Cristo, Ele é o exemplo aqui no Brasil, Ele é o exemplo nos Estados Unidos, em qualquer lugar que você for, Cristo é o exemplo para a humanidade. Amém? Então, ao invés de seguir homens e ficar frustrado, é melhor você seguir a Cristo. E para mim, eu tenho na minha cabeça, se nós não conseguimos copiar homens que falham como a gente, como é que a gente vai querer copiar Cristo que é perfeito? Se você não está disposto a levantar um referencial para você. Eu sei que muitas coisas na vida, nós procuramos referenciais. Qual o referencial que você tem como servo de Deus e como serva de Deus? Quais são os referenciais bíblicos? E talvez os bíblicos ficam longe para você, tão distantes, mas quais são os referenciais no contexto que nós estamos? Quem que você escuta? Em quem que você se espelha para ser um cristão? Quem é um ícone para você hoje? Não vou perguntar, senão a gente alongaria o culto, para cada um responder algum referencial. Quem te inspira? Quem é um referencial para você numa pregação, num ministério de louvor, como homem, como mulher de Deus? Quem é a sua inspiração? Quem é o ícone para você? Quem é o referencial para você? Interessante que Paulo ele nos mostra também depois, lá em Romanos capítulo 8, 19, não precisa abrir, mas ele nos mostra uma coisa, que existe uma expectativa no mundo espiritual, no mundo físico, em toda a criação, existe uma expectativa. E a expectativa
é que exista a manifestação dos filhos de Deus. É ver a criação, por causa de tudo que aconteceu desde o Éden, que ela foi afetada. Existe uma expectativa que quando se manifesta o Filho de Deus, vai haver valores diferentes, vai haver cuidados diferentes. Então vamos se dizer assim, as pessoas, a gente fala assim, ser servo de Deus, ser filho de Deus, ser representante de Deus na terra, logo as pessoas geram o quê? Uma expectativa ao nosso respeito, porque sabem do caráter, né? Alguns sabem do caráter de Deus. Quando a gente fala de Bíblia, quando a gente fala de Cristo, a gente fala de ícones que para as pessoas são ícones de perfeição. Automaticamente elas vão olhar para nós e vão buscar o quê? Pessoas que buscam viver aquilo que a Bíblia disse. Amém? Por isso é complicado para nós, e Paulo mais à frente ele vai ensinar que a Bíblia, a lei é perfeita, mas nós somos imperfeitos. Por isso entra o sacrifício de Jesus Cristo por nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Estão junto comigo aqui? Amém? Essa é uma expectativa. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, a comunidade cristã, na verdade, é uma comunidade de filhos de Deus. Pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus Cristo. E nós nos tornamos um só corpo, sem placas, cristãos espalhados pelo mundo. Mas uma coisa interessante. Quando Paulo ele começa a falar ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele começa a ensinar uma coisa muito importante para nós, que nós não somos o destino das pessoas. Nós somos pessoas que damos destino para outros. Nós somos as pessoas que viram como se fosse uma seta que aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Mas nós não somos o destino, o final da caminhada. Se você caminhar e for em destino somente a uma pessoa, todas as pessoas, homens e mulheres, todos os seres humanos falham. Automaticamente você vai desistir. E quantas pessoas nós não conhecemos que dizem assim, eu me decepcionei com fulano, eu me decepcionei com ciclano, eu me decepcionei com o líder, eu me decepcionei com aquela pessoa que falou para mim que ia fazer isso e não fez, eu me decepcionei com aquele líder que pregava isso, mas não tinha nada a ver, eu fui enganado por aquela pessoa, eu fui magoado por aquela pessoa e agora eu não quero saber de mais nada. É porque você foi até o homem, você não foi até Cristo. Se você vai até Cristo, Ele é o teu referencial. Ele é a tua rocha segura. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço forte. Muitas vezes falamos isso. O grande problema não é confiar em pessoas, nós damos um voto de confiança um para o outro. O grande problema nosso é quando nós nos apoiamos, só dizemos assim, se eu só vou servir a Deus, se aquela pessoa servir, olha, se essa pessoa falhar, eu também vou desistir, eu parei. Você precisa tirar isso da sua mente. Se uma pessoa desistir, você não pode desistir. Você precisa olhar para Cristo. Eu já pensei muitas vezes, não em desistir de servir a Deus, mas às vezes existem tantas cobranças a respeito de uma liderança, às vezes existe cobrança de outras lideranças sobre líderes, às vezes existe cobrança das pessoas, e nós vemos que nós não conseguimos atender a expectativa dos outros, e às vezes nós temos mais perfil para uma coisa do que para outra, mas uma coisa nunca passou pela minha cabeça, deixarei de servir a Deus, de uma maneira ou de outra. Servir ao Senhor é inegociável. Como? Aí vai ser do jeito que Ele quiser. Porque Deus não precisa da gente para nada. Mas se Ele decidiu nos chamar, é porque Ele sabe quem Ele chamou. Amém? E desistir dEle? Jamais. Desistir de servir ao Senhor? Jamais. Mas sempre debaixo da vontade dEle, fazendo aquilo que Ele quer. Porque se nós olharmos para a palavra de Deus e vemos uma comunidade de pessoas que não são perfeitas, nós enxergaremos sempre debilidades, fraquezas dentro da igreja, porque a igreja ela é justamente isso, é um monte de gente que está aqui, mas não são pessoas perfeitas, e nós vamos ver imperfeições nessas pessoas quando elas lideram, quando elas conversam, quando elas estão nos seus momentos de ensaio, quando elas estão nos momentos de oração, nos momentos de bate-papo. Essas horas vão começar a revelar a nossa humanidade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vocês estão junto comigo? Glória a Deus. Amém. Então nós não somos
o destino. Nós somos referência para as pessoas. Imagina as pessoas olharem para nós e falarem assim: eu quero servir a Deus como você. Você é o exemplo de uma pessoa que serve a Deus. Eu estava conversando com algumas pessoas. Qual é a imagem que você quer formar a seu respeito? Quem você quer ser para as pessoas? Qual a imagem? O que é que as pessoas dizem ao seu respeito? O que é que as pessoas olham para você e dizem a seu respeito? Se você é uma pessoa que serve a Deus, se você tem a postura de uma pessoa que serve a Deus ou não. Você precisa pensar nessa imagem. Mas uma coisa interessante mais aqui que Paulo nos ensina, que ele tem um desejo. Ele não quer ir lá em Roma só a passeio. Ele não quer passar lá por acaso. Não. Ele quer passar lá e ele tem uma intenção de estar ali. Aí eu faço uma pergunta para você, porque logo depois, na semana que vem, a gente vai falar sobre isso, da vergonha, não me envergonhe do evangelho. Nós vemos aqui que ele tem a intenção, ele está dentro de uma prisão, mas se ele pudesse sair daquela prisão, a primeira coisa que ele faria era pregar o evangelho. Ele pregava dentro, ele escrevia para as pessoas, e se ele saísse, ele queria ir direto lá na casa dessas pessoas para ministrar a palavra dele, a palavra de Deus para essas pessoas, compartilhar do dom. Ele era uma pessoa que nós dizemos que ele é um cristão intencional. Aonde ele passa, nós percebemos, por exemplo, no livro de Atos, o livro de Atos foi escrito por Lucas, companheiro de Paulo, e muitas coisas Lucas perguntou para Paulo, obteve informações do evangelho de Marcos para escrever o evangelho de Lucas também. Então ele era um companheiro de missão. E ele começa a perceber que as ações de Paulo são todas intencionais. Ele quer passar em determinado lugar, ele tem intenção de ir lá pregar o evangelho. Todo lugar que Paulo passa, ele é intencional naquilo que ele faz. Sabe o que eu percebo? Que a vida dele se voltou totalmente para o reino de Deus, que tudo que ele vai fazer, ele faz na intenção de levar o evangelho. Nós vemos que ele está passando lá em Atenas, no Areópago. Não sei se você se lembra da história de Atos capítulo 17, ele está passando por Atenas e de repente ele está esperando ali resolver algumas coisas, quando de repente ele começa a passar e olhar um monte de estátuas, muitas estátuas, os quais eles adoravam. Quando de repente ele vê uma plaquinha espiritual: Deus desconhecido. Só que a Bíblia diz que o espírito dele começou a ficar agitado, ele ficou agoniado com aquilo que ele via. Agora diz para mim, quantas vezes nós não passamos em meio à idolatria e a gente diz assim: cada um faz o que quer, né? A gente não se revolta dentro de nós, e nós percebemos que ele não se revoltou contra pessoas, ele não saiu quebrando também as imagens, nada disso. Ele tinha condições intelectuais para pregar para aquelas pessoas, só que aquela situação incomodava ele, o Espírito Santo mexia no coração dele, e ele não aceitava estar passando por Atenas, ver aquela idolatria e não fazer nada. Ele entendia, vamos trazer para os dias de hoje, é mais ou menos assim: ele vai na faculdade, quando chega na faculdade, ele não aceita ouvir as pessoas falando dessa maneira sobre Deus, pessoas não entregando suas vidas a Deus. Não, essas pessoas têm que ouvir sobre Jesus, e eu tenho essa oportunidade de pregar para eles. Qual a oportunidade? Uma plaquinha que está ali. Imagine só no emprego, a gente olhar e falar assim: aqui no meu emprego é uma oportunidade de pregar a palavra de Deus. Às vezes nós olhamos que a oportunidade de pregar a palavra de Deus está onde? No altar. As pessoas vêm para a igreja e pensam, por exemplo, assim: eu vou ser pastor. Automaticamente elas pensam que vão estar onde? No altar. As pessoas pensam aqui, olha assim, e falam assim: não, eu vou pregar, o apóstolo está pregando, quando que ele vai me dar a oportunidade para pregar a palavra de Deus? Eu não prego porque eu não tenho oportunidade. Que oportunidade você está esperando para pregar a palavra de Deus? A oportunidade está sempre no seu caminho. Quantos ônibus você pega? Quantas vezes você usa um metrô, por exemplo? Ali tem gente, sim ou não? Tem ou não tem? Ou você tem um Mercedão só para você? Sempre tem mais pessoas compartilhando ali. É uma oportunidade de você estar ali lendo a Bíblia, uma pessoa ver você lendo a Bíblia. Uma pessoa está ali, de repente o Espírito Santo te tocar para você entregar uma mensagem para ela.
são oportunidades. Oportunidades para a gente pregar não é igreja aberta. Oportunidades para a gente pregar não é só o altar, na hora que o apóstolo escala alguém para trazer uma mensagem. Quantas pessoas aí, do seu lado, talvez você poderia ter ligado para ela, ter mandado uma mensagem, perguntar como ela está, fazer uma oração por ela, chamar ela para um dia estudar a palavra de Deus junto com você. Antigamente era assim que se fazia, se juntava pessoas e as pessoas começavam ali a debater da palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Hoje não tem mais tempo para isso. As pessoas deixaram isso para o pastor, é coisa de pastor, é o pastor que vai pregar, e você está perdendo a sua oportunidade de falar da palavra de Deus nos lugares. Eu me lembro quando eu trabalhava secularmente que a hora do almoço era uma luta. Juntava advogado, juntava artista, juntava plebeu, rico, pobre. A gente estava naquele lugar almoçando, quando tu vai ver, parecia uma igreja. Aí estava aquela pregação. Aí um falava uma coisa, outro levantava outro. Existiam debates. Olha, que almoço gostoso. Era da hora. Oportunidade de se pregar a palavra de Deus. Eu já tive oportunidade, quando eu estava no trabalho secularmente, a gente chegava do ônibus, chegava às vezes até um pouquinho antes, aí era melhor ainda, mas quando não chegava, a gente se juntava ali, numa salinha, e a gente conseguia orar antes do trabalho, vários setores. Oportunidade de pregar a palavra de Deus. A oportunidade de você pregar a palavra de Deus quando você vai no supermercado. A oportunidade de você pregar a palavra de Deus quando você vai numa lanchonete, quando você vai numa lavanderia. Oportunidades de você pregar a palavra de Deus sempre vão existir. Não foque no altar, foque nas oportunidades que Deus te dá. Paulo, ele é assim, ele é intencional, ele fala, poxa, eu tenho uma oportunidade, estou passando por aqui e de repente vai ter uma pessoa que vai ouvir a palavra de Deus. Senhor, pode me usar, eu sou canal do Senhor. Imagine, você é intencional na sua maneira de viver? Você já orou pela manhã e falou assim, Senhor, estou indo para a faculdade, ou estou indo trabalhar, Senhor, me dá a oportunidade de falar do teu evangelho para uma alma hoje. São coisas que dificilmente se busca, sim ou não? A gente busca muito milagre, a gente busca que Deus faça alguma coisa para a gente. Mas Paulo, ele mostra outra coisa aqui para a gente. Se ele tem uma vida intencional, ou seja, o que eu vou fazer, não vou fazer por acaso. Se eu for tomar um café, é um café intencional. Às vezes a gente gosta muito aqui, o pessoal fala, minha esposa fala, né? Você toma café toda hora, você almoça toda hora com alguém, mas nunca é por causa de uma comida. Nunca é por causa de uma comida. Café eu posso tomar na minha casa, graças a Deus. Comida também não falta, amém? Então, na hora que eu me reúno com alguém, se eu me reunir com discípulos, se eu sentar com alguém para tomar um café, você pode ter certeza que não vai ser para jogar conversa fora. Fala assim, apóstolo, vem cá para jogar conversa fora. Eu não tenho tempo para jogar conversa fora. Não, apóstolo, mas a gente vai tomar um café. A gente toma café, não toma, Fabinho? A gente não janta? A gente não come uma comida gostosa? Come. Mas a gente fica falando o quê? Das coisas de Deus, das coisas da vida com Deus, da igreja, do nosso dia a dia, que também tem a ver com o reino de Deus. A gente fala sobre história, né, Alex? A gente senta, fala da história da vida, fala das nossas histórias de ministério, a gente troca, compartilha experiência, porque nós precisamos ser intencionais. Para ficar falando de qualquer coisa, eu fico em casa dormindo, que é melhor. Amém? É bom dormir? É bom? Com esse friozinho, vocês estão doidos para acabar o culto, para ir embora. Após, porque esse friozinho, até a lareira lá em casa me esperando com um chazinho. Eu preciso ir embora, apóstolo. Vai até tarde, não. Não, a gente não vai até tarde. Você vai descansar. Mas oportunidades que nós precisamos aproveitar para falar do amor de Deus. Não, apóstolo, aí você está ficando bitolado. Aí você está ficando uma pessoa muito fanática. Não, não. Eu não estou sendo fanático. Eu só estou sendo intencional. Amém? A gente dobra a faixa falando da palavra de Deus, né? A gente faz tudo. Tudo que a gente faz é sempre aproveitando para falar da palavra de Deus e compartilhar de conhecimento, de alguma maneira influenciar a vida das pessoas a Cristo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por que isso? Porque todo cristão que realmente se converteu, ele tem esse pensamento, essa preocupação.
Preste atenção nisso. Uma pessoa que está enviada em missão, vamos pegar coisa nova, Rambo. O Rambo foi enviado lá para o campo de concentração lá. Ele foi lá fazer o quê? Tomar café? Não foi, ele foi lá em missão. Qual era a missão dele? Na primeira era só tirar foto, mas ele tirou foto, se importou com a vida das pessoas e quis tirar todo mundo. Quem é dessa época? Né? Mas ele só tinha uma missão. A missão dele era ele chegar lá, tirar foto das pessoas, e tinha toda uma tramóia por detrás do filme, né, e tal. Mas ele tinha uma missão. Então ele não estava lá para tomar um café, ele não estava lá para passear de barco, não. Ele estava numa missão, e a missão dele era salvar aquelas pessoas, era tirar aquelas pessoas. Todo cristão que entendeu que foi salvo, ele também entendeu outra coisa. Ele é um missionário. Eu e você somos um missionário. E um missionário é aquele que está em missão. Amém? Qual é a missão do missionário? Como nós temos esse linguajar no nosso meio, levar a palavra de Deus. Você é daqui? Você é daqui? Olha, a gente precisa analisar se a gente é daqui, se a gente é de lá. A gente fala assim, eu não sou daqui. Quem não é daqui é peregrino aqui. Amém? Então analise só um contexto para você entender. Imagine só que uma pessoa vai lá para Machu Picchu. É isso? É isso. Uma pessoa vai andar lá pelos Andes, sei lá. A pessoa vai colocar aquelas mochilas nas costas, andar lá no Peru, um andarilho. Aí a pessoa pega lá aquela moletinha de andarilho e tal, não sei o quê, vai caminhar e tudo mais. Ele também tem um nome chamado peregrino. Por quê? Ele é de lá? Não. Ele está de passagem. Então você vê o cara montando uma casa ali? Não. Ele passa com a mochilinha dele, leva só o necessário, nada demais, e ele caminha ali, peregrino, porque ele é de outro lugar. Daqui a pouco ele para de peregrinar ali e ele volta para a cidade dele. Esse é o pensamento da Bíblia para nós. Nós estamos na terra como peregrinos. Sabe qual a diferença da igreja primitiva para a igreja dos dias de hoje? É que ela se esqueceu que ela é peregrina. Ela é mais para o lado da Laodiceia, a igreja de Laodiceia. Uma igreja rica, uma igreja abastada, mas Cristo do lado de fora. Uma igreja que se preocupa em ter coisas, em juntar um monte de tralha dentro da mochila. É interessante que o povo de Israel, lembra disso, eu estou trazendo algumas coisas para ilustrar bem a sua mente do que é ser peregrino. Por exemplo, o povo de Israel, eles andaram no deserto, amém? Sim ou não? Andaram pelo deserto. Quantas casas eles construíram no deserto? Faz sentido construir casa no deserto? Eu não construiria. Alguém construiria casa no deserto? O deserto é lugar de passagem, não é lugar de se construir casa. Por isso que Jesus ensinou que em vez de ajuntar tesouros na terra, nós devemos ajuntar tesouros aonde? No céu. Nós devemos ser ricos para com Deus. E como se ajunta tesouros no céu? Mateus 5, 6 e 7, com discipulado. Os valores são diferentes. Então, o cristão verdadeiro, ele entendeu o seguinte, eu preciso fui salvo, agora faço parte do corpo de Cristo, agora eu tenho unidade com vários irmãos espalhados por toda a terra, uma igreja universal, eu tenho a intenção, na minha vida, por onde eu passar, eu vou pregar a palavra de Deus. Eu vou ser um missionário, por onde eu passar, eu estou em missão. Falar da palavra de Deus. Eu vou ganhar dinheiro, eu vou trabalhar, vou, mas também vou falar da palavra de Deus ali. Olha, eu vou passear, vou, mas se tiver oportunidade, vou falar da palavra de Deus ali. Olha, eu tenho tempo para estudar, eu vou escrever, eu vou anunciar, eu vou pregar.
Eu vou pregar na internet, eu vou pregar na igreja, eu vou pregar numa célula, eu vou pregar fazendo reunião, eu vou chamar 3, 4 pessoas, vou ensinar sobre o evangelho para essas pessoas, ou seja, ser intencional. Mas nós encontramos muitas vezes uma igreja dormindo, letárgica, descansando muitas vezes e nem colocou a mão no arado para fazer a coisa acontecer. Já viu aquelas fotinhos, aqueles filminhos que vêm os passarinhos, eles estão tudo dentro do ninho, e aí vem a mamãe passarinho assim, ó, e vem jogando a comidinha, regurgitando na boca do filhinho? Parece que a igreja se tornou isso. O pastor é que nem essa mãe que vem trazendo todo esse alimento e vai regurgitando na boca das pessoas, mas elas mesmas não estão crescendo. Elas precisam ser jogadas do ninho e sair voando e caçar a comida. Ou seja, você precisa ter o seu encontro com Deus, você precisa entender qual é a sua função no corpo de Cristo, porque uma coisa eu vou te dizer, você pode não ser cabeça, porque o cabeça é Cristo, mas alguma outra parte você é, e todas as partes do corpo de Cristo são partes que funcionam, são partes importantes, ninguém é melhor do que ninguém, mas todos são úteis no reino de Deus. Ou seja, você é útil, você só precisa se posicionar como uma pessoa no corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Olha, mas que tipo de pessoa que tem que evangelizar, apóstolo? Qual o tipo de pessoa que tem que ser evangelizada? Quantas? Todas. Às vezes as pessoas falam assim, olha, é uma dificuldade que às vezes a gente tem pessoas ajudarem o orfanato de fora, sabe qual é? É porque não pode tirar foto. Aí pensa que a gente não faz nada. Não divulga, não pode divulgar. Mas fazer um trabalho no orfanato, ir lá e cuidar dos meninos que estão passando por tratamento na Val de Jaboque, isso é obra de Deus? Sim ou não? Sim ou não? E se eu pegar e for até o Morumbi, numa casa de um empresário muito rico, se eu for lá em Alphaville, na casa de um empresário muito rico ali, e pregar a palavra de Deus para ele, orar pela vida dele, e ele me servir água num copo de cristal, isso é evangelho? É? Sim ou não? É evangelho tanto quanto o outro. Por quê? Porque o evangelho diz respeito a pessoas que caíram, pessoas que são pecadores. O evangelho é para todo ser humano. Nasceu ser humano, não importa a conta bancária, vai para o inferno ou vai para o céu. Amém? E nós precisamos entender isso. Então, às vezes, as pessoas pegam e falam assim, vamos supor, vai tirar uma foto e eu estou lá em determinado lugar, um lugar chique, pregando para uma pessoa. Aí é fácil. Aí tira uma foto entregando uma cesta básica para uma pessoa necessitada, isso sim é evangelho. Não, para de ser tolo. Para dessa análise tola, porque missões se faz em todos os lugares. Amém? Tem missões em Portugal? Não tem, Kelly? Está lá o seu irmão lá. Tem em Portugal. Tem lá na África. Tem aqui no Jardim Tremembé. E tem lá dentro da sua casa e nos seus vizinhos também. A maior dificuldade é ministrar as pessoas mais próximas da gente. As de longe, a gente lança a palavra e elas vão embora. As de perto, a gente lança a palavra e elas procuram um referencial. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas o evangelismo é global, é para todo tipo de pessoa, amém? E a nossa vida é a oportunidade de nós estarmos pregando o evangelho para as pessoas, amém? Glória a Deus. Amém, gente? Amém. Você que está na sua casa também, deu certo aí, está tudo certo? André, você que está na sua casa, também você é chamado para pregar o evangelho. Glória a Deus. Olha só, o capítulo 1 de Romanos, volta lá comigo, eu vou ler mais uma vez para vocês, olha. Diz assim, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim,
Estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Olha que interessante o que Paulo está dizendo. Ele é devedor. Você e eu temos uma dívida. Eu não sei se você sabia disso. Se Deus colocar uma pessoa perto de você para ouvir o evangelho e você negar pregar o evangelho para essa pessoa, você se torna um devedor. Paulo está dizendo, eu tenho uma dívida que eu preciso pagar. Eu preciso anunciar Jesus para todas as pessoas. Não importa gentil, não importa bárbaro. Imagine só que na nossa casa, as pessoas são responsabilidades nossas anunciar o evangelho para elas. Essas pessoas que às vezes a gente arruma umas treta aí. Essas pessoas que às vezes a gente fala, nossa luta é contra essa carne aí. Para essas pessoas nós precisamos pregar o evangelho. Nós temos uma responsabilidade de pregar o evangelho para todas as pessoas que estão ao nosso lado. O amar ao próximo é amar qualquer pessoa que estiver à sua volta. E não existe maior amor do que você se importar se essa pessoa vai para o inferno ou não. O grande problema nosso é que hoje nós estamos aqui tão condicionados a essa vida que tudo para nós faz sentido aqui. Comprar um carro, comprar uma casa, viajar, passear, e eu não sou contra nada disso. E se você for contra, pode passar tudo para mim, que eu vou viajar. No entanto, tudo isso está aqui. E o que Deus nos convida é analisar o que é que nós temos vivido de lá. É mais ou menos assim. O peregrino foi para o Peru e lá ele ficou e não quer mais voltar para o Brasil. É o peregrino que ficou na terra e não quer voltar para Deus. Esse peregrino é mais apaixonado por esse lugar do que aquele. Eu estava conversando até com um pastor e ele passou uma cena desse filme para mim, eu achei muito legal. Vou ver se eu posto no grupo de membros, hoje eu acho que eu tenho ela no celular. Que Paulo, nesse filme, ele fala que, imagine você num barco, colocando a mão assim, naquele mar. E você traz a água e ela vai escoando entre os seus dedos, no meio daquele imenso mar. A vida nossa, às vezes a gente vive muito por essas coisas, que é esse pouquinho de água que escorre entre os dedos. Paulo está dizendo, eu vivo pelo oceano, não por água que escorre entre os dedos. Ou seja, eu não luto por coisas que ficam aqui, eu luto por coisas eternas. Eu olho a história de Paulo e a de muita gente. É que Paulo é um ícone e está aqui a história dele na Bíblia. Mas tem muitas pessoas que foram atiradas aos leões. Muitas pessoas que morreram nas estacas cobertos de piche pegando fogo por Nero, porque eram cristãos. Porque você, não sei se você sabe da história, mas o álibi para a loucura de Nero foi que os cristãos tinham atacado fogo em Roma. E aí se tornou uma grande perseguição. E depois de Nero teve muitos imperadores que perseguiram os cristãos. Assim como houve muita perseguição aos judeus, sempre houve perseguição aos cristãos. Mas sabe o que é interessante? É que essas pessoas não negaram a sua fé, mesmo em face da própria morte. Às vezes, eu creio que a gente se encontra muito na situação de Pedro. Enquanto está tudo bem, a gente está dizendo, por ti eu darei a minha vida. Todos podem te abandonar, Senhor, mas eu não te abandonarei jamais. E diz a Bíblia que os outros também abraçaram a mesma ideia. E Jesus olhou para Pedro, que tomou a frente de tudo isso, e disse, tu por mim darás a vida? Tu me negarás antes que o galo cante 3 vezes. E foi feio Mateus 26 quando conta a história.
Porque ele não somente negou. Diz a palavra que enquanto Jesus está lá no julgamento, ele está à porta. E um dos servos reconhece e fala, você estava com ele. Ele falou, não, você está doido. Eu não estava com ele. Não, você estava com ele, que eu reconheço você, eu vi você com ele. Você não me viu nada, você está me confundindo aí. Eu tenho certeza que você andava com ele, porque você fala, veste, tem um estilo de quem andava com ele. O pior de tudo, que não somente negou, ele começou a dizer um monte de barbaridade para provar que não tinha aliança com Cristo. E é muito interessante que depois, quando Jesus se encontra com ele, a história está lá em João 21, Pedro foi o primeiro que Jesus chamou. Pedro, vem cá para a gente conversar. E também era o primeiro que eu acho que ele queria sair correndo. E Jesus disse, você me ama mais do que os seus irmãos? E aí Pedro, ele entra numa conversa com Jesus e diz, não, eu não te amo mais do que os meus irmãos. Mas mesmo assim Jesus disse para ele, apacenta as minhas ovelhas com um pouco do amor que você tem por mim. Você pode não ser perfeito. Você pode ainda não amar Cristo ao ponto de dar a sua vida. Mas quando você amadurecer, você vai ter condições de dar a vida por aquilo que você ama. Foi isso que Jesus disse para Pedro. Perguntou 3 vezes. E olha que interessante. Pedro foi chamado para ser líder. Pedro foi chamado para largar as redes e ser pescador de almas. Pedro, na caminhada, ele cresceu. E ele confundiu a empolgação dele com a certeza da fé. E Jesus disse para ele, você vai me negar, mas eu orei por você. Quando você for restaurado, conforta os teus irmãos. Quando Jesus chamou Pedro, em João 21, para uma conversa, ele restaurou a vida de Pedro, porque ele chamou Pedro e disse, Pedro, tu me amas? Ele disse, eu te amo, Senhor, mas eu não te amo mais do que os meus irmãos. Ele falou assim, serve, Pedro, esse pequeno amor para apacentar as minhas ovelhas. Preste atenção, que Jesus deixou claro para Pedro, que se ele ama mesmo a Cristo, ele precisa cuidar de vidas. Se você ama a Cristo, você precisa cuidar de vidas. Porque você está em missão, você precisa ser intencional e você precisa viver, pregar e levar as pessoas ao verdadeiro evangelho. Amém? É isso que Paulo diz. Ai, apóstolo, é um confronto muito grande essa palavra, eu tenho lá as minhas opiniões, eu acho que não é bem por aí. Então vai para a Bíblia. As nossas opiniões não valem diante da palavra de Deus. Todo aquele que se converteu se tornou um missionário. Então eu não me converti. Então se converta. Porque talvez essa palavra, aí com certeza, nem é talvez, essa palavra é para o seu coração, para que você se converta ao Senhor. Apóstolo, mas eu não tenho amor pelas almas, eu não amo o evangelho, não conheço nada do evangelho, eu não sei nada. Não tem problema, existe discipulado para quem quer. Mas eu não quero. Aí já é livre-arbítrio e Deus sabe do teu coração.